Olá pessoal, essa é mais uma aula sobre angelologia, um estudo introdutório sobre os anjos. Rapidamente aqui, fazendo algumas considerações até chegar ao assunto de hoje. Vocês estão vendo aí, se você olhar na tela do seu celular ou do seu computador, você está vendo aí que nós trabalhamos um pouco aí a questão da história da doutrina. Foi o primeiro assunto, né? Falamos os primeiros cristãos, o que eles pensavam acerca dos anjos. Por exemplo, nós citamos aí essa noção que o pseudo-Dionísio, uma literatura desses primeiros séculos da era cristã, fazia uma espécie de hierarquia, né? Dentro dos anjos, ou seja, organizava os anjos em termos hierárquicos, o que vem muito para as igrejas pentecostais, neopentecostais, principalmente essa ideia de demônios territoriais, né? Isso tem a ver todo com a hierarquia, isso é muito fundamentado na igreja primitiva. Falamos sobre Tomás de Aquino, principal expoente da Igreja Católica, a sua Suma Teológica, onde ele trata muito sobre o estudo sobre os anjos, né, aquilo que ele considerava, aquilo que ele acreditava. Também no aspecto histórico trabalhamos os reformadores, entre eles citamos aí João Calvino, fizemos algumas considerações aí dentro desse reformador, e a teologia chamada teologia liberal, uma teologia que não acredita nas escrituras, não como nós, né? Não considera a escritura como autoridade, também algumas partes são inspiradas para eles, não todas, e aí nós citamos aí essa noção de que muitos, como Rudolf Bultmann, acreditavam que para nós entendermos a Bíblia nós temos que tirar os mitos da Bíblia. E para eles anjos são mitos, né? Não existem. Então, como você está lendo aí, eles acreditavam que o próprio intelecto, o próprio conhecimento tiraria toda essa crença, né, dos seres humanos. Abrimos um parênteses falando sobre as religiões e os anjos, sabendo que muitas religiões consideram aí o ensino dos anjos. Muitas religiões trazem considerações também sobre os anjos. É lógico que nós não acreditamos como eles, porque para nós a Bíblia é a regra de fé e prática, ou seja, tudo que você acredita sobre determinada coisa precisa estar nas Escrituras. Aquilo que a Escritura não diz sobre determinado assunto, no nosso caso, os anjos, nós não podemos aferir. Então, mesmo que eu tenha uma experiência, se ela não for bíblica, não for escriturística, eu não posso normatizá-la, não posso criar uma norma a partir dessa experiência. E muitas vezes as religiões fazem isso. Então, nós falamos, por exemplo, sobre o kardecismo, né, o espiritismo kardecista, aquilo que eles acreditam, também sobre as religiões afrodescendentes, nós falamos da Umbanda, do Candomblé e da crença que eles têm sobre espíritos, né, sobre anjos e etc. Também falamos sobre o mormonismo e como os mormons acreditam em anjo, inclusive para eles, supostamente foi um anjo que deu ah, as, as, as palavras, né, o outro evangelho, e também citamos o que eles acreditam sobre anjos, em especial o fato de que eles acham que Miguel e Jesus Cristo são a mesma pessoa, porque eles negam a divindade de Jesus. Falamos um pouco sobre o hinduísmo, o islamismo também, a ideia dos anjos para os islãos e etc. Então, consideramos um parênteses aí nas questões relacionadas a outras religiões e a outras seitas. Depois, trabalhamos o estudo bíblico no Antigo Testamento e no Novo Testamento, considerando a partir de Gênesis aí, onde nós temos o primeiro aparecimento de anjos dentro dessa literatura. Depois consideramos o livro de Êxodo, Daniel, que fala também de Gabriel, né, e de serafins, que nós
falamos aí como que uma categoria dos anjos, né? E entramos aí para o estudo do Novo Testamento, que trabalha também a ideia de anjos, né? São aí mensageiros. Falamos todas as vezes que nós temos nas Escrituras, especial ligado ao nascimento de Jesus, a proclamação do nascimento de Jesus e depois o seu ministério, e também o livro de Atos, que percorre aí muitas vezes situações onde anjos estão presentes na vida do povo de Deus, daquela igreja primitiva. Citamos Hebreus, algumas cartas de Paulo e Apocalipse. Ora, nós então paramos falando um pouco sobre anjos bons e anjos maus. Eu quero ainda fazer algumas considerações sobre esse assunto para tentarmos uma conclusão. Então, o ângelos, a palavra angelos é a palavra mensageiro, né? Nós consideramos vários outros nomes que eles têm: santos, vigilantes, exército ou exércitos, espíritos, principados e etc. E aí nós falamos sobre a origem, a natureza desses anjos, né? E nós citamos que a Escritura se refere aos anjos como um grande número de anjos e também como eles sendo apresentados como seres espirituais. Isso quer dizer que eles têm atributos de inteligência. Isso se evidencia pela capacidade que eles têm de falar, de levar informação às pessoas. Eles têm vontade, né? Ou seja, o desejo de aprender sobre o plano da salvação. E também a questão da emoção. Nós vimos que a Escritura diz que os anjos se alegravam, os anjos cantavam alegremente, como no caso do texto de Jó, capítulo 38, verso de número 7. Então, eles são seres pessoais. Essa é uma noção importante porque muita gente acredita nas coisas relacionadas ao bem e ao mal como um poder abstrato. Então, o diabo não existe, é um poder maligno, é algo, um mal, um poder do mal. E isso não é verdade, né? Esses seres que foram criados por Deus, eles existem e eles são seres pessoais, tanto o diabo quanto seus demônios, os anjos maus, tanto os anjos bons, são seres pessoais, dotados dessas capacidades aí que nós, seres humanos, também temos e vistas também na Santíssima Trindade. Bom, deixa eu fazer umas considerações aqui, trabalhando um pouco, se você olhar para o seu celular aí, um pouco as capacidades e os poderes, né? Falando sobre esses anjos. Então, nós falamos sobre a origem, né? A Escritura não afirma quando eles foram criados, né, por Deus, mas acreditamos que eles foram criados por Deus em determinado momento da história bíblica. E nós falamos também um pouco sobre essa questão dessa relacionada à natureza, né, também. Uma das coisas interessantes também é a questão da aparência, né? Os anjos, como eles não são vistos, eles então vão de alguma forma, quando são vistos, eles vão ter alguma aparência. E a maioria das vezes eles têm uma aparência semelhante à natureza humana, aos seres humanos, né? Muitas vezes são confundidos até com seres humanos, embora sejam anjos. Mas vemos que é uma aparência gloriosa, né? No caso dos anjos bons, a glória do Senhor irradia desses anjos. Muitas vezes são vistos trajando roupa branca, de aparência brilhante, e o próprio anjo do Senhor que afastou a pedra do sepulcro de Jesus, a Escritura diz que o aspecto dele era como um relâmpago e as suas roupas brancas como a neve. Então, não há indicações de anjos aparecendo na forma feminina e também não há referência explícita que eles tenham asas, né? Ainda que você tenha alguns textos que descrevam anjos alados, como querubins e serafins, são representados alados, eles
são figuras, criaturas simbólicas de Ezequiel também, e muitas vezes existe essa simbologia, né? Mas o que nós vemos é que eles ah, aparecem em formas humanas, né? Em formas materiais, né? O que eles não são, né? Então eles assumem essa forma, e na melhor das hipóteses aí, embora os textos bíblicos os descrevam voando, eles não têm que ter asas para voar. Então essa questão é interessante da, do aspecto também da aparência. A questão da organização dos grupos angelicais, isso é uma coisa que surgiu muito dentro da história da igreja, né? A gente sabe que existem aí arcanjos que aparentemente eles têm uma posição superior, embora a gente não saiba quantos são. A Bíblia fala de Miguel, de Gabriel, possivelmente até Lúcifer tenha sido um arcanjo. E a Bíblia fala de serafins, de querubins, mas nós não podemos aí defender que existam aí uma espécie de hierarquia junto com os anjos, porque isso seria realmente ir além daquilo que a Escritura diz. Então, falando sobre as atividades, como você tem aí, as capacidades e poderes e as suas atividades, ah, nós podemos citar que eles louvam e glorificam continuamente a Deus. Então, nós temos vários textos que apresentam esses anjos louvando e glorificando a Deus, embora isso ocorra na presença de Deus, no nascimento de Jesus, acontece aqui na terra, os anjos cantando glória a Deus nas maiores alturas, como diz Lucas 2, 13 e 14. Uma outra coisa também que nós vemos aí, em segundo lugar, é que eles revelaram e comunicaram a mensagem de Deus aos homens. Isso é muito importante também nós falarmos. Essa atividade ela está em concordância com a palavra anjo, que é mensageiro. Então, aquele que traz a mensagem, que traz a revelação, que transmite a mensagem de Deus. Embora essa seja uma atividade dos anjos, essas atividades, nesse sentido de mensagem revelada, não acontecem mais. Porque o próprio Paulo vai dizer isso, que ainda que um anjo traga um evangelho que não o evangelho de Jesus Cristo, que seja anátema, ou seja, anjos não trazem mais revelações nos nossos dias. Anjos não podem transmitir mensagens de Deus aos seres humanos nos nossos dias, porque nós temos agora o Espírito Santo que habita em nós, porque essas mensagens foram trazidas no decorrer da história do Velho e do Novo Testamento e tinha um caráter revelatório, era uma atividade especial dos anjos, uma atividade que eles traziam mensagens, por exemplo, do nascimento de Jesus, de quem seria Jesus e etc. Então, é uma bobagem acreditarmos, e é perigoso acreditarmos que anjos podem também trazer revelação hoje, porque foi exatamente daí que surgiu o mormonismo, né? Ah, acreditou-se que um anjo veio trazer a revelação de um outro evangelho. Então, isso é muito perigoso, nós acreditarmos nesse tipo de coisa. Mas vemos a Escritura, os anjos aparecendo, por exemplo, Gabriel apareceu a Zacarias, apareceu a Maria, anjos falaram com Filipe, com Cornélio, com Pedro, com Paulo. Vemos várias dessas atividades no decorrer da história, você pode ler esses textos que estão aí, você vai ver. Só que essas atividades tiveram um caráter temporário, né, dentro das Escrituras. Terceiro lugar, eles ministram aos crentes. Sim, a Bíblia diz que eles ministram aos crentes. Se você abrir, por exemplo, Lucas capítulo 15, verso de número 10, você vai ver que os anjos, eles protegem os crentes dos perigos. Por exemplo, foi um anjo, no momento da igreja, naquele período da igreja primitiva, foi um anjo que libertou os apóstolos e depois Pedro da prisão, né? Os salmistas falam e experimentaram muitas vezes o cuidado dos anjos, né?
Então, o ministério deles principalmente é voltado às necessidades espirituais de nós, seres humanos. Eles têm grande interesse pelo bem-estar espiritual dos crentes, eles se alegram com a conversão dos crentes, eles servem, nos servem nas nossas necessidades. Então, eles são ministradores, seres que ministram as nossas vidas, ministram de Deus as nossas vidas. Quarto lugar, eles executam julgamentos sobre os inimigos de Deus. Nós vemos também anjos executando juízo. Por exemplo, o anjo do Senhor que leva 185 mil assírios à morte, segundo Reis 19:35. Ele faz a mesma coisa com os filhos de Israel. Segundo Samuel 24:16. Foi um anjo do Senhor que se coloca entre o povo de Israel e os egípcios em Êxodo 14. Também, como nós já lemos, foi um anjo do Senhor que matou Herodes, Atos capítulo 12. E o livro de Apocalipse está repleto de profecias a respeito do juízo a ser administrado pelos anjos. Quinto lugar, os anjos, eles estão envolvidos na segunda vinda, né? Ou estarão envolvidos, né? Na segunda vinda. Eles acompanharão o Senhor quando Jesus Cristo voltar para nos buscar. Então, assim como eles estiveram presentes em outros eventos significativos da vida de Jesus, como o nascimento, a tentação e a ressurreição, eles também são chamados para separar o joio do trigo. A Escritura diz que Cristo enviará os seus anjos com um alto toque de trombeta para reunir os eleitos dos quatro ventos. Você pode ler sobre isso em Mateus 25:31 e 1 Tessalonicenses 4:16 e 17, como você como você pode ver aí. Além disso, é interessante nós falarmos também esse conceito de anjo da guarda, né? A ideia de que cada pessoa ou cada crente tem um anjo específico designado para cuidar dela, para acompanhar ela na vida dela. Então, fazia parte da crença judaica no tempo de Cristo, e essa crença foi transferida em parte para o pensamento cristão. Nós vimos que o próprio Tomás de Aquino ele abraçou muito essa doutrina, e tem dois textos bíblicos que são citados como evidência a favor dos anjos da guarda. Um deles é que, depois de chamar uma criança e colocá-la no meio dos discípulos, Jesus disse para os discípulos, para eles atentarem, né, prestarem atenção, não desprezarem nenhum dos pequeninos, porque ele diz, os anjos deles no céu sempre veem a face de Deus, do Pai. Então, esse é um texto. O outro texto, quando a serva Rode contou aos outros que estavam na casa que Pedro estava na porta, eles disseram, é o anjo dele. Então, esses versículos parecem indicar que anjos são especificamente atribuídos a indivíduos. Só que em outros textos bíblicos nós lemos que não somente um, mas muitos anjos acompanhavam, protegiam, sustentavam os crentes, como no caso de Eliseu, que foi cercado por muitos cavalos e carros de fogo. Jesus disse que poderia chamar 12 legiões de anjos. Anjos levaram Lázaro, a alma de Lázaro, para junto de Abraão. E assim, então, a referência que Jesus faz aos anjos dos pequeninos, das crianças, que estão na presença do Pai, isso sugere que eles são anjos que adoram na presença de Deus e não anjos que cuidam dessas crianças aqui nesse mundo. Então, a ideia de anjos dos pequeninos, não deles pessoalmente que está com eles, mas que adora por eles na presença de Deus. E a resposta de Rod, né, falando que é o anjo dele, como se eles acreditassem que fosse o anjo do Pedro que estava ali, reflete somente a tradição judaica, né, desse anjo da guarda. Então, indica aí um relato daquilo que eles acreditavam, né? Isso não quer dizer que tem autoridade para nós formularmos essa crença, até porque nós não temos nenhuma outra citação, né? Então, na falta de material bíblico, didático, de instrução, nós devemos concluir que não há evidências suficientes para o conceito de anjo da guarda. Como nós até citamos, né, o próprio João Calvino fala isso em um de seus textos, um texto que já foi citado, né,
e depois nós não vamos retornar mais, depois você retorna aos estudos aí para ouvir mais sobre esse assunto. Ok, uma frase interessante do Augustus Strongs na teologia sistemática dele é essa, que anjos, eles não são agentes mediadores da providência regular e comum, mas ministros da providência especial nos assuntos da sua igreja. Isso quer dizer que a providência de Deus, é o cuidado de Deus, o governo de Deus sobre nossas vidas, sobre o mundo, sobre as coisas criadas. É Deus sustentando, cuidando, preservando, cultivando. Essa é a providência de Deus. Essa é a providência chamada, nós falamos de graça comum também. Então, os anjos, eles não são agentes dessa providência comum. Essa providência comum, ela procede da parte de Deus. Eles são ministros de uma providência especial, ou seja, quando Deus, de forma especial, vai atrás de um profeta, de um homem, de uma mulher, vai trazer alguma proclamação especial, como no caso do nascimento de Jesus, nós temos esses anjos aparecendo, como no caso de Ló e etc. Mas são coisas especiais dentro das Escrituras, porque sabemos que, de fato, o sustentador, o governador, o provedor de toda a vida no universo é o próprio Deus. Ele faz isso constantemente. Então, de forma especial, em alguns momentos dessa história do Velho e do Novo Testamento, ele usou esses anjos como ministros para uma providência especial. Além disso, eles só então cumprem esses 5 pontos que nós vemos aí. Estão louvando, glorificando a Deus, eles revelaram e comunicaram a mensagem, eles ministram as nossas vidas, dando forças, direcionando, cuidando, livrando de alguma forma, que nós não sabemos como, e nem podemos falar, né, explicar isso de forma mais aprofundada. Eles executam o julgamento de Deus sobre os inimigos de Deus e eles estão envolvidos também na segunda vinda de Cristo. Então, além disso, nós não podemos falar mais nada. Bom, falando sobre anjos maus, nós falamos sobre Satanás, a antiga serpente, o adversário. Explicamos aí que 2 textos são textos que fazem aí possíveis referências à criação, né, desse anjo mau, ou a mudança, a transformação ocorrida dentro da vida, né, ou na história da humanidade. É Isaías 14 e Ezequiel 28. Aquele então que orgulhosamente quis ser como o Altíssimo, e Ezequiel 28 fala aquele que foi lançado para longe do Monte Santo de Deus. Então nós falamos um pouco sobre isso e também trouxemos os nomes que são aplicados a Satanás. Agora então eu quero falar sobre os demônios, né, os anjos maus, que são usados aí por Satanás na execução da sua obra. Então nós vamos primeiro falar sobre as atividades dos demônios. A Bíblia não diz muito sobre como os anjos maus passaram a ter esse caráter atual, moral, né? E também não sobre a sua origem. Nós sabemos por causa de 2 textos que informam possivelmente uma queda desses anjos maus. O primeiro deles é 2 Pedro 2,4, que diz que Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas lançou-os no Tártaro e os entregou aos abismos de trevas. E Judas verso 6, que eu já falei sobre isso, tem até uma aula, um estudo sobre Judas 6 no YouTube, onde eu explico esse texto que fala desses anjos que não mantiveram seus domínios, deixaram a sua própria habitação e que Deus tem os confinado em trevas e algemas eternas para o juízo do grande dia. Então, os seres descritos nesses 2 versículos são anjos que pecaram e foram submetidos a julgamento. Eles
devem ter sido criados, assim como outros anjos, mas nós não temos nenhuma informação além disso, né? Como explicar esse texto de forma muito clara, né? Nós só podemos concluir que, da mesma forma que os anjos bons, os anjos caídos têm liberdade e caíram exatamente por essa liberdade de pessoalidade, né, que eles têm. Então, no momento que eles decidiram se rebelar contra Deus, e talvez em algum momento, quando Deus concluiu a criação e a tentação, esses anjos se rebelaram, e então agora estão realizando atividades malévolas, ainda que debaixo da permissão de Deus. Então, o diabo é o líder desses demônios, né? A palavra Satã é o adversário, né? Ou a palavra diabolos, né? Que é também essa ideia de adversário, de acusador. E aí nós temos então os demônios, né? As atividades dos demônios. Como súditos de Satanás, eles que são os que realizam o trabalho do diabo no mundo. Então, nós supomos que eles se envolvem em todo tipo de tentação e engano. E aí nós podemos dizer, em linhas gerais, em primeiro lugar, que eles causam doenças. Assim nós vemos, por exemplo, pessoas mudas, surdas e mudas, cegas e surdas, pessoas que convulsionaram, pessoas que tiveram ou tinham paralisia ou aleijamento. Dentro dos textos bíblicos que você tem aí, você pode fazer essa leitura depois, você vai ver que eram doenças causadas por demônios, ok? Essas doenças eram causadas por demônios. Isso não quer dizer que todas as doenças são ou procedem de demônios, porque nós vemos outras vezes Jesus curando pessoas que estavam doentes com essas mesmas enfermidades, às vezes mudas, às vezes cegas, mas não expulsando os demônios delas. Então, nós podemos acreditar e perceber que na Bíblia nós temos sim demônios que causam doenças, mas também temos doenças que são fruto do pecado. Quando o pecado entra no mundo, toda a criação é afetada. E aí nós morremos, nós passamos a ter enfermidades que nos levam muitas vezes à morte, a terra passa a produzir espinhos. Então, o próprio resultado, as consequências da entrada do pecado no cosmos, no mundo, trazem consigo a possibilidade de enfermidade, ok? Segundo lugar, a Escritura diz que eles podem possuir pessoas. A palavra diz que a expressão é a pessoa ter demônio, daimonion, é a pessoa que está endemoninhado, né? Essa é a expressão que a Bíblia usa. Muitas vezes dessas possessões demoníacas são variadas. Nós temos, como nós vimos, enfermidades físicas causadas por demônios que estão possuindo as pessoas. Nós temos pessoas que são possuídas que têm uma força descomunal, como você pode ler aí nesse texto de Marcos capítulo 5, verso 2 a 4. Pessoas que agem de maneira bizarra, por exemplo, Lucas 8, 27, aquele homem que não estava vestindo roupa nenhuma, que ficava no meio dos túmulos, né, em vez de uma casa. Nós temos aquele que se autodestruía, né, um comportamento autodestrutivo, Mateus 17, 15. Então, existem vários graus de aflição que a pessoa muitas vezes aflige a si mesma. Então, nós vemos esses demônios possuindo pessoas e possuindo animais, né, também. Na questão das pessoas, muitas vezes parece que os demônios têm a capacidade de falar, né? Supostamente usando o aparelho vocal da pessoa possuída. E também nós vemos demônios que pediram para que fossem para os porcos, né? Naquele incidente
envolvendo os porcos. Então, nós temos essa referência que eles parecem também possuir ou têm a possibilidade de possuir alguns animais. Por isso, leia os textos, porque nós formos ler os textos, nós vamos avançar muitas horas, e aí fica mais difícil. Então, pare o áudio e leia o texto para você ver o texto que eu estou citando, porque muitas pessoas não sabem da história bíblica e aí vai adiantar muito pouco. Terceira atividade dos demônios, eles enganam e eles inspiram as falsas religiões. Essa é uma coisa também digna de nota, né? Que eles são espíritos que enganam, são espíritos que estão aí para enganar as pessoas e para inspirar falsas religiões. Eu quero ler esse texto de 1 Coríntios 10, 20 e de 1 Timóteo 4, de 1 a 3, porque eu acho que são textos importantes para que a gente veja como é que essas religiões hoje, usando o ensino de espíritos, usando o ensino de anjos, ou de Exus, ou de orixás, elas estão sendo usadas pelos demônios como pessoas que inspiram, como seres que inspiram falsas religiões, que estão enganando os outros. Observe só. O texto diz: antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. Eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, verso 20, ele diz que os sacrifícios que eles faziam aos ídolos eram sacrifícios aos demônios, como acontecem hoje em muitas religiões também, né? Muitos acreditam nesses sacrifícios, e são sacrifícios a demônios, e não a deuses como eles acham. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 a 3, diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Então, esse texto, ele também fala dessa atividade dos demônios, que é enganar. Então, eles trazem esses ensinos e com isso eles levam essas pessoas para essas religiões, que são religiões de demônio. Inclusive, quando você olha para o Antigo Testamento, você vê várias proibições claras contra todo e qualquer tipo de espiritismo, de feitiçaria, de adivinhação. Por exemplo, Deus diz que seriam eliminados da face da terra os necromantes, os feiticeiros dentre o seu povo. Levítico capítulo 20, verso 6. A penalidade era a pena de morte para essas pessoas. Então, essa ideia de fantasma, de espírito de uma pessoa morta, ou de comunicação com esses espíritos, essa é a noção de necromantes, aqueles que praticavam o espiritismo, ou seja, buscavam a comunicação com o espírito, que não existia e não existe. E é por isso que a Escritura condena o espiritismo, porque revela falta de fé. O próprio Isaías, o profeta, adverte o povo a buscar somente o Senhor, em vez de ir a necromantes e adivinhos. Isaías faz essa pergunta no verso 19: a favor dos vivos se consultarão os mortos? A resposta é não, porque os mortos não podem ser consultados. Então, essa consulta dos mortos é abominação diante de Deus. E a Escritura se refere àqueles que falam com essas pessoas como demônios, estão enganando essas pessoas. Elas acham que elas estão falando com os parentes que morreram, mas não, estão falando com demônios, estão sendo enganadas, porque as pessoas que morreram, elas estão ou na presença de Deus ou longe da presença de Deus, elas não podem mais falar com ninguém. A Escritura é clara em relação a isso. Então, existe uma proibição clara contra o espiritismo, contra a necromancia, contra a comunicação com os espíritos, porque eles não existem e as pessoas estão sendo enganadas, se comunicando com demônios. Eu vou encerrar essa aula aqui, nós já passamos de 30 minutos, e nosso próximo encontro será então nosso último encontro, onde nós vamos trabalhar um pouco aí essa parte
final, trabalhando um pouco a conclusão desse nosso assunto, né? Sobre os anjos, sobre o ministério dos anjos, e qual a importância disso também para nós, a importância desses estudos, né? Então, o que nós podemos afirmar, o que nós podemos, como conclusão, trazer desse estudo que nós fizemos até aqui? Questão de expulsão de demônios também, dessa prática muitas vezes equivocada das pessoas, né? Etc. Então, nós vamos falar nisso no próximo encontro. Que Deus possa ter te abençoado. Espero que você tenha aprendido mais uma aula, você possa ler esses textos e crescer no conhecimento das Escrituras, porque conhecendo a verdade é que nos libertará.